Ela diz não estar louca e sabe exatamente as datas, alegando que ficou apenas uma noite na cabana e compara as datas no passaporte. Caio diz que provará a verdade sobre Renato. Eles comparam. Mariana diz que isso não prova nada, e ele mostra a fatura do hotel, que foi o mesmo em que ela ficou. Ela diz que isso não é possível e que não poderia ter ficado 2 dias, mas ele diz que Renato se aproveitou de tudo. Mariana diz que ninguém fica um dia a mais sem perceber e afirma que há algum engano. Caio sugere que o marido a tenha dopado. Ela relembra o drink que bebeu com ele e afirma que o marido não pode ter feito isso, pois não seria capaz de tal ato. Adriana explica o motivo de ter viajado para a Suíça, mas Maneco a beija bastante. Ela questiona se ele está ouvindo, e ele confirma. Ele diz acreditar nela e afirma que só está pensando no casamento, questionando se ela quer ser dona de casa. Ela afirma que cuidará de tudo, pois sempre sonhou com isso, e que estará sempre ao lado dele para tudo, prometendo ser a esposa perfeita. Também relembra que não abandonará sua carreira, pois quer continuar sendo bailarina. Ele questiona se ela gostaria que produzisse um show para ela, e ela confirma, mas diz que irá atrás de valores. Ele diz que conversou com seu pai e está disposto a financiar o show. Ela desmaia com a notícia. Mariana aconselha que deem um tempo. Saldanha diz que eles não são mais crianças e que não têm mais tanto tempo. A sucateira diz que não é assim, e Saldanha pede que peça por ele, pois é capaz de fazer tudo por ela. Maria aconselha que se afastem. Saldanha diz gostar verdadeiramente de Neiva, alegando ser um presente de Deus, e que não podem renegar isso para não sofrerem a vida inteira. Ela diz não saber o que fazer. Ele pede que explique tudo à sua mãe, pois uma hora ela entenderá que ele sente amor de verdade por ela, pois é a mulher de sua vida. Ele pede que ajude a serem felizes. Lena conta que os bolinhos estão fazendo o maior sucesso e que estão elogiando bastante as frituras. Neiva diz que está melhor, apesar de tudo. Ela conta que nunca foi apaixonada por Onofre e diz que amor é algo bastante diferente e que não sabe o que acontecerá daqui para frente, mas dá graças por os negócios estarem indo bem. Laurinha fica sabendo que Lena e Alaide abriram um restaurante. Isabel conta todos os detalhes sobre o La Bodeguita. Laurinha se irrita por elas estarem subindo na vida e afirma não achar justo. A cunhada diz que ela não servirá o que cozinhava ali. Laurinha diz que devem estar vendendo comida para seus amigos e fazendo fofocas. Isabel diz que ninguém irá comer lá. Laurinha diz que a empregada se dará muito bem e afirma que o bodeguita se transformará no Point, e a chama de petulantes. Ela diz que as duas pagarão por tudo. Ingrid pede que a deixem em paz, alegando que refará a tabela. Lena pede que marque uma Antártica com a mesa 9. Ingrid relembra que só fornecerão comida, não bebidas, e pede que não a atrapalhem mais. Edu elogia a comida de Lena e relembra que seu pai amava a comida dela. Ele jura que o La Bodeguita crescerá bastante. Maria chega ao local e vê Edu. Gerson a cumprimenta. Gerson se levanta. Geraldo comenta sobre Edu, e Gino pede que Gerson se acalme. Edu conta que veio matar as saudades da comida de Lena. Maria cumprimenta os três e leva Gerson para lhe fazer companhia. Edu vê tudo. Neiva fica feliz ao ver sua filha e a cumprimenta, questionando se aconteceu algo, mas a filha diz que não há nada com que se preocupar, alegando que as duas são cozinheiras de mão cheia. Lena e Neiva as elogiam. Gerson agradece o convite, mesmo com Edu estando ali. Maria questiona como está a Dona Carmo, e Gerson diz que é bastante duro e que não sabia que havia tantas coisas para fazer. Maria chama os acionistas de urubus. Paula diz que não sabe se voltaram a sair para recuperar o tempo perdido. Edu relembra como Maria o tratou friamente e conta como ela agiu com Gerson. Guga diz que Maria cansou de muita coisa e não liga mais para os socialites, e que agora é feliz no seu mundo, pois é melhor vender sucata do que ser humilhada. Edu diz que ele conseguiu piorar seu dia. Guga avisa que chegou o material para a ampliação da fábrica. Edu diz que ninguém o segurará. Guga comemora. Eles saem para ver a fábrica. Edu comenta seus interesses. Ele assina a papelada. Mariana diz que provará tudo e tirará isso da cabeça dele. Caio diz que ela não conseguirá e conta tudo que seu maldito marido fez para que ela pensasse que estava louca. Mariana pede que pare, mas Caio continua citando a verdade. Ela diz que não acredita, mas ele diz que ela terá de acreditar para poder se defender daqui para frente.
Ela não acredita que seu marido faça isso, mas ele chama o cunhado de bandido. Ângela dá graças por ela ter chegado e diz que a avisará quando o marido chegar. Renato diz que eles foram desleais, alegando que não fugiu, apenas resolveu assuntos particulares gravíssimos. Ele os chama de insensíveis e questiona como colocaram Armênia na presidência. Um deles confirma que ela os convenceu. Renato a chama de débil mental, mas Olegário conta que ela conseguiu reduzir os gastos. Renato diz que não ficará com ela na presidência. Armênia pede que lhe venda todas as suas ações. Ele fica surpreso. Mariana procura algo pelo seu quarto. Ela acha a bolsa e encontra o sonífero, ficando desacreditada por ter sido idiota e ingênua esse tempo todo. Renato diz que nunca venderá, pois não é maluco. Armênia diz que apenas fez uma proposta e afirma que continuará sendo a presidente, deixando claro que não tolerará chantagens. Renato os chama de irresponsáveis. Ele afirma que não havia outra saída, pois poria o prédio no chão. Olegário diz que ele deveria estar lá naquele dia para impedir que isso acontecesse. Renato diz que arranjará um jeito de tirá-la dali. Franklin pede que o avise quando ele sair e afirma que acabará com ele de frente. Guida diz que achará ótimo de qualquer forma, e Franklin diz que ela pode preparar o vestido de luto. Maria diz que fez bons negócios, mas que está morta de cansaço. Neiva diz que o La Bodeguita fez bastante sucesso. Elas comemoram o sucesso. Neiva diz estar bastante contente. Maria conta que Saldanha falou com ela, mas a mãe afirma que esse assunto está morto. A filha pede que falem sobre isso. Saldanha diz que queria tanto que Neiva aparecesse, o chamasse e dissesse que o aceita como é. Moreira diz que é ótimo sonhar. Saldanha diz que não tem culpa do modo que Lourdes ficou e afirma adorar Neiva, dizendo que quer ficar com ela, fazendo qualquer coisa por ela. Moreira diz entendê-lo, pois ama verdadeiramente Armênia, mas ela não lhe dá uma chance. Saldanha diz estar numa situação bastante complicada. Adriana pede que deixe Lena e Alaide em paz e mostra seu look. A mãe a elogia. A filha conta que o pai de Maneco irá financiar um show para ela. Laurinha diz ser um absurdo, julgando a atitude e alegando que ela nasceu para ser uma mulher requisitada, não para bailarina. Adriana diz que Maneco não liga, mas Laurinha diz que ele não quer magoá-la. Maneco conta que Adriana adorou a ideia do show. Eunício orienta para que faça tudo corretamente, alegando que apenas quer ter prazer com ele. Ele diz que ela o deixa louco. Maria diz que ela deve dar satisfação se quiser somente a ela e afirma que ela ama Saldanha e que deve continuar o amando. Neiva diz que ele mentiu, mas Maria diz que não consegue culpar Saldanha e que não se importará caso ela fique com ele, mesmo sendo casado. Sérgio bate a porta e se apresenta como filho de Saldanha, questionando se ela é a filha da amante de seu pai. Maria o xinga de 1000 nomes e deixa claro que ele deve respeitar sua mãe. Neiva pede que não faça outro escândalo, e Maria concorda que não dará esse gostinho. Sérgio questiona se seu pai está ali, e Maria afirma que não está, mas que conversarão. Ela exige que sente. Neiva pede que se acalme. Edu reflete as palavras de Guga e Paula sobre Maria. Laurinha questiona se há algum problema, mas ele afirma estar apenas pensando e conta que Gouveia não está o roubando. Laurinha diz que ele é um verdadeiro cavalheiro, e Edu conta que ampliará a fábrica. A madrasta fica feliz. Edu diz não estar preocupado e questiona como foi a viagem para a Suíça. Laurinha diz que foi uma promoção e uma perda de tempo, e que, se soubesse, não teria ido. Edu conta que pensou que ela tinha ido atrás de 300 milhões de dólares. Laurinha se faz de desentendida. Caio conta que Renato deve ter grampeado o telefone e diz que Mariana já sabe de tudo. Jonas espera que dê certo e que ela enxergue a verdade. Caio diz que já está atrasado e afirma estar se sentindo um assaltante. Sérgio diz não querer ouvir lenga-lenga. Maria se irrita e exige respeito. Ele chama Neiva de amante e sem vergonha. Maria exige respeito, mas Neiva assegura. Sérgio diz que elas não prestam, mas Maria volta a pedir respeito. Neiva se entristece. Maria pede que a solte. Sérgio diz que sua mãe morrerá por causa de Neiva, e Maria exige que suma dali.
Neiva questiona como pode suportar uma coisa dessas e afirma que as almas de Salomé e Onofre devem estar se vingando dela. A filha pede que não fique assim. Mariana pede o remédio para dormir, pois está bastante tensa, e diz não saber o motivo. Ela diz que fica bastante cansada no dia seguinte, mas ele afirma que não usa esse tipo de medicamento, alegando que ela pode simplesmente relaxar. Ele diz que a ajudará a relaxar. Ele se retira. Ela olha na gaveta e pega o sonífero, dizendo que ele está mentindo. Franklin adentra pela janela do escritório. Ele anda vagarosamente. Angela desce as escadas, e ele se esconde ao ouvir os passos. Adriana conta que encontrou a chave do cofre no chaveiro e que pensou que era de seu pai. Edu duvida que ela seja tão ingênua, mas afirma ser uma tentação. Ela diz que não perderia seu tempo com uma brincadeira idiota dessas. Jonas fala com Julian Sorrell e diz saber do senso profissional dele. Isabel escuta tudo. Isabel diz que não sabia que ele mantinha contato com Julian e diz ter pensado que ele já tivesse morrido. Renato adentra o escritório para pegar o trompete, e Franklin afirma que chegou a vez dele de morrer, chamando-o de traidor imundo. Renato se surpreende. Franklin diz que ele está ferrado. Renato pede que conversem, mas o motorista não quer conversar. O maldito tenta suborná-lo, mas Franklin diz não querer dinheiro, e sim que pague com a vida, e o chama de traidor. Ele exige que olhe para ele para não esquecer que foi ele quem o matou. Mariana chama por Franklin ao se assustar. Renato chuta a arma e, ao cair, atinge Franklin com a peça. Mariana fica abismada, e Angela chama a polícia. Mariana diz ser um horror. Renato tira a peça de Franklin. Jonas diz que estava falando com outra pessoa, mas Isabel desmente. O mordomo diz que há anos não sabe de Julian Sorrell, mas ela repete, dizendo que ouviu muito bem a conversa. O mordomo diz que é tão indigno ouvir conversa alheia e afirma ser um absurdo alegar que está conversando com Julian. Ela afirma que ele, André e Julian viviam grudados para todos os cantos. Jonas explica que os dois eram empregados de seu marido e, por isso, conversavam sempre. Isabel relembra que eles viviam na farra e agora entende o porquê de ele ficar apavorado com sua volta para o Brasil. Ela o chama de traidor e agora junta as peças, dizendo que ele e Julian a deixaram na miséria. Ele diz que tudo isso é ridículo, mas ela afirma que estavam falando por dinheiro e questiona se tem a ver com a filha de Paula. Jonas diz que ela está bastante enganada, mas ela questiona o que os dois estão escondendo. Laurinha diz que foi apenas um alarme falso, mas nunca acreditou nessa história dos 300 milhões e conta que estava totalmente vazio. Edu diz que ela não precisa mais se preocupar com o dinheiro, pois a fábrica está bombando. Laurinha confirma que estão sobrevivendo e não acha justo que arque com todas as despesas da casa. Ele afirma achar justo e relembra que prometeu a seu pai que cuidaria de tudo. Laurinha afirma que Gouveia o levará para longe, pois é como eles, tradicional. Edu diz que os balancetes estão ótimos e fantásticos. A madame diz que ele não estaria em lugar nenhum se a sucateira estivesse revendendo. Edu diz que não é bem assim, pois a do Carmo Veículos é muito forte. Laurinha diz que eles não garantiram a qualidade do produto e afirma que ele teve bastante sorte. Maria xinga Sérgio. Neiva pede que não toque mais nesse assunto. A filha diz que não é justo que Sérgio atrapalhe tudo. A mãe questiona se ela quer que seja amante de um homem casado, mas Maria afirma que quer vê-la feliz. Neiva diz que há coisas com as quais se deve conformar e dá como exemplo Alaide e Rafael, que são irmãos. Maria fica chocada ao saber e acha graça de tudo. Neiva não entende nada. Caio reclama por estar sozinho no apartamento, enquanto Maneco fica com Nicinha e Adriana. Nicinha o cumprimenta. Adriana diz que o musical sairá caro. Maneco questiona se ela tem experiência de palco, e ela confirma. Ele diz que seu pai bancará tudo, e ela desacredita, questionando se é um sonho. O amado deixa claro que há uma condição: terá de abandonar a carreira para sempre após o casamento, pois seu pai não o quer casado com uma artista. Ela fica chocada. Angela avisa a chegada da polícia. Mariana diz que Renato matou Franklin, mas Renato diz que foi legítima defesa. Ela continua o chamando de assassino. Os policiais chegam à cena.
Renato explica que sua mulher é bastante sensível. O delegado questiona como aconteceu. Renato conta como a morte aconteceu. Ele gagueja, mas consegue contar como se defendeu. Mariana diz que foi tudo horrível e o chama de assassino novamente. Renato pede que se controle para ajudar o delegado. Maneco diz que essa é a única maneira de aceitar o casamento e produzir o show. Adriana dá 1000 exemplos de bailarinas quarentonas. Ela deixa claro que é bailarina e atriz. Ele repete que é o único jeito de produzir o show. Adriana diz que todas as famílias vieram da dança e pode deixar claro para seu sogro que continuará dançando. Maneco diz que seu pai já está decidido, mas ela deixa claro que não terá coragem de abandonar sua carreira. Ele diz querê-la somente para ele, sendo sua esposa e rainha. Ela o chama de pastel. Caio a chama para perto dele. Eunice diz não querer outro trauma, mas ele diz que aguenta tudo. Ela sugere que finjam que é um necrotério e que ela está morta. Ele diz que nunca experimentou. Ela sugere ser freira, mas ele diz não ter roupa desse tipo. Ela tem a ideia de ele ser um poste e ela uma mulher da vida. Ele diz que já está gostando. Ela começa a citar a cena. Ele começa a se encantar com a encenação. Ela finge estar se insinuando para clientes, mas aí ele a pega e caem na cama. Isabel diz que não sairá enquanto não tirar isso a limpo. Jonas diz que ela está imaginando coisas e também não sabe sobre o paradeiro da menina. Isabel relembra que André jurou que tomaria conta dela e questiona se não voltou ao Brasil para cuidar dela. Jonas diz que era amigo de André e exige que tenha respeito. Isabel diz que ele deve saber do paradeiro dele e devia estar falando com Julian para mandar dinheiro para ela. Jonas exige que se retire, mas Isabel diz que descobrirá toda a verdade, afirmando que não perdoa esse tipo de traição. Rafael a elogia e espera que fiquem amigos por toda a vida, contando que não conseguiu avançar com Alaide. Paula diz que resolverão de uma maneira ou de outra, mesmo que seja bastante complicado. Ela diz que os dois não têm culpa de terem se apaixonado. Ele diz estar sofrendo bastante e pede desculpas por estar falando isso justamente para ela. Maria conta a história de Vado e Laurinha para Neiva segundo a visão de Dalva. Neiva diz que só pode ser Rafael, e Maria afirma que Rafael é mais velho que Adriana. Neiva deseja que Alaide seja feliz, e Maria faz o mesmo. O corpo de Franklin é levado. Renato desce as escadas e comenta o estado em que sua mulher está. O delegado diz não ser para menos. Renato senta na escada e diz ser tudo pavoroso e que nunca imaginou que isso poderia acontecer. Ele afirma que tinha de se defender. O delegado diz que a arma que estava com ele será usada para a sentença. O delegado leva até o sofá, e Renato conta da viagem que fizeram e que nunca esperou que fosse presenciar uma tentativa de assassinato. O delegado diz que ele é reincidente e afirma que todas as provas são contra ele e pede que dê todos os detalhes de como aconteceu. Renato pede que Ângela sirva café para o delegado. Ela liga para Jonas, contando tudo o que aconteceu com Franklin. Eunice diz que ele fracassou novamente e afirma que foi praga de Adriana. Caio diz que funcionou com Adriana, e Eunice diz que ela é macumbeira. Ela questiona o que a bailarina tem que ela não tem. Caio se estressa. Adriana diz que desistir de sua carreira é algo muito forte, mas Maneco diz ser para a felicidade deles. Adriana diz que precisa de um tempo para pensar. Maneco diz que seus pais querem oficializar o noivado até sábado. Ela se irrita com a pressa, mas ele garante que ela será uma mulher realizada. Ela chega em casa entristecida e questiona se quer somente ser uma dondoca e socialite. Ela imagina a cena e pensa na sua carreira e em seu sonho. Ela imagina uma grande apresentação. Ela questiona se dá para viver sem sua carreira. Renato conta que Franklin veio trabalhar ali com referências falsas e acabou fugindo depois de tentar matar sua esposa. O delegado agradece suas informações e afirma que ele, Mariana e Ângela serão chamados para depor e espera que Mariana se acalme. Renato o acompanha até a porta, agradecendo por tudo. O delegado se retira. Renato respira aliviado. Maria conta tudo o que Dalva lhe contou para Lena. Lena questiona se sua filha pode ser feliz, e Neiva diz que ela merece. Maria conta que confirmou tudo com Laurinha,
senão teria sido presa novamente. Neiva conta que a madame fez de tudo para que sua filha ficasse calada. Lena questiona se era Rafael ou Adriana, mas Neiva questiona qual é o mais velho. Alaide questiona o que estão falando. Maria diz que é provável que Rafael não seja irmão dela. Alaide fica feliz da vida. Alaide espera que seja tudo verdade e questiona quem é o mais velho. Lena conta que tinha uma babá para cuidar só deles, mas elas questionam se ninguém nunca comentou nada. Elas questionam novamente, mas Lena diz não saber. Alaide diz que Rafael deve saber e abraça Maria fortemente, agradecendo a informação. Ela espera que o mais velho seja Rafael. Ela sai correndo, pedindo para que torçam por ela. Ao sair, ela esbarra em Moreira e o faz derrubar as frutas. Ela sai correndo, pedindo desculpas. Rafael pilota. Ela o vê no céu e grita para que desça. Ela pede que ele desça. Os três limpam a casa. Armênia pede que limpem tudo e afirma que está atrasada para do Carmo. Ela dá as últimas recomendações aos três e se retira. Gerson sente pena da mãe. Geraldo diz que sua mãe deveria passar tudo para eles. Gino concorda. Gino conta que ela pôs tudo na mão de Rafael enquanto arranja um comprador para a escola de paraquedismo. Geraldo diz que devem arrumar um jeito para se livrar e afirma que já tem uma ideia para arranjar um comprador para a escola. Laurinha conta que o dia da audiência está chegando e que terá de fazer um acordo com a ex-empregada. Isabel relembra que não acharam os recibos, mas Laurinha diz conhecer Lena muito bem e que será mais fácil ainda caso Alaide não esteja. Renato adentra o quarto e questiona o porquê da mala. Ela diz que não ficará naquela casa nem mais um minuto. Lena atende a porta e percebe que se trata de Laurinha, que a cumprimenta e pede para entrar. Alaide chega e comemora por ele ter chegado. Ele questiona o que aconteceu, e ela pede que lhe responda se é mais velho que Adriana. Ele não entende nada, mas ela insiste. Ele diz ser uma pergunta besta, mas ela insiste para que responda.